Me apresenta. Então, vamos fazer direitinho, me apresenta. Claro. Bom, estamos aqui nessa abertura dessa reunião de hoje do Cine Debate do JEP de Marília e Região, com a apresentação do filme Maria Callas e com a nossa convidada Cristina Franciscato. A Cristina, ela é formada em jornalismo, né? Pós-doutorado em literatura grega. Ela é especialista em cultura grego-antiga e percorre o mundo fazendo pesquisa nessa questão da Grécia. Depois, até, se você puder, você conta um pouquinho para a gente, porque eu, se pudesse, eu faria uma viagem dessas que você faz, viu? Nossa, que coisa incrível. Eu gostei. E, Você falou que eu percorro o mundo procurando. Nossa, quisera. Não é bem assim, não, não, o Luiz. mundo grego, o mundo grego. Não, é que, na verdade. Bom, então a Ah, Cristina está apresentada, a gente vai abrir para a Cristina fazer os comentários dela e a gente abre depois para quem sim. estiver aqui presente online e aqui quem está aqui presente na nossa sede do JEP. E obrigado pela presença de todos, né? Então, Cristina, obrigado por você ter vindo, viu? E estamos aqui. Então, Luiz, eu que agradeço, né, o convite. Muito obrigada. E como comecei a falar anteriormente, eu assisti duas vezes esse filme. Uma logo que o filme saiu no cinema, porque eu estava assim ansiosa. Eu sou fã da Maria Callas e também ela tem um apelo trágico, né? Só para que vocês saibam, eu trabalho sim com literatura grega antiga. E dentre os vários gêneros que a literatura grega tem, a épica, a lírica coral, lírica monódica, o teatro, que tem tragédia, comédia, drama satírico, enfim, a filosofia, a história, o repertório cultural do mundo grego antigo, eu trabalho com literatura. E dentro da literatura, mais especificamente, a minha praia é a tragédia grega, né? E eu vejo na personagem de Maria Callas algo bastante trágico, que é o que eu quero comentar depois. E também essa tragédia que acompanha o Onassis, que foi o grande amor da vida dela, a família Onassis, né? Eles são gregos, ambos são gregos. Embora ela tenha nascido em Nova York, ela é de pai e mãe gregos, e ela depois se naturalizou grega. E Onassis também grego, que outra coincidência entre eles, que ele grego também, mas nasceu na Argentina. Enfim, essa história me chama, mexe com o imaginário para mim, e eu vejo um viés trágico em ambas as histórias, dela, do Onassis, e dos dois juntos, né? Então eu fui até o cinema, eu confesso que a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei um pouco decepcionada, eu esperava uma coisa e era outra. Eu esperava ver, assim, principalmente os holofotes na relação dela com Onassis, ou então a grandiosidade dela como diva da ópera, do teatro, e foi um filme assim bastante melancólico, né? Vocês acabaram de assistir, depois também a gente vai conversar, quero ver a opinião de vocês, mas é um filme bastante melancólico, escuro, que é para dar conta da depressão dos últimos tempos da Maria Callas, né? Próximo à sua morte. Então, no começo eu tive um certo estranhamento, não era bem aquilo que eu esperava. Bom, passou, aí você me convidou para falar sobre esse filme. Recentemente, essa semana passada, eu assisti de novo, e aí, como eu estava com o olhar mais atento, assim, para entender, né, qual teria sido, né, o fio condutor, o que há de simbólico nesse filme, qual a ideia do diretor, o que ele quis passar, eu acho que eu pude perceber algumas outras coisas. Então, eu fiz aqui, né, escrevi, assim, eu fui assistindo o filme, fui tomando umas notas, e eu vou começar, comentando com vocês conforme as anotações que eu fiz. E depois, como eu disse para o Luiz, né, eu falei, nossa, Luiz, as observações que eu estou fazendo aqui com você são mais da área de vocês do que da minha, né? São observações de natureza psicológica, psicanalítica, não seria bem o meu papel nessa história. Porém, depois fiquei pensando e vou procurar, a hora que eu terminar aqui as minhas observações sobre o filme, tentar fazer um paralelo em contraponto
com a Medeia de Eurípides, né? Parecem duas personagens absolutamente distintas, né? Porque Medeia, eu vou relembrar para vocês essa tragédia um pouquinho, né? Bem resumidamente, mas essa tragédia de Eurípides. Então, a Medeia é uma mulher que mata os filhos, né? A Maria Callas nem filhos teve, ou pelo menos há controvérsia se ela teria tido um filho que morreu, um aborto, enfim. Mas eu quero mostrar que na tragicidade de ambas existe um viés que a gente pode chamar uma linha condutora que a gente pode chamar de comum, tá? Então a minha ideia é essa. Faria assim alguns apontamentos, algumas anotações que eu fiz enquanto eu assisti o filme e depois pretendo fazer essa correlação com uma ideia. Tá bom assim para vocês? Tudo bem? Pode ser? Então, eu vou seguindo aqui. Bom, logo na primeira cena do filme, eu acho que ele já diz ao que veio, porque é a cena triste da morte, né, de Maria Callas. E essa cena é seguida dela cantando com flashes, né, de suas apresentações famosas, seguida de cenas dela com Onassis. E aí, logo em seguida, eu acho bastante emblemático, vem aquela cena em que ela queima os figurinos, que parece que isso ocorreu mais ou menos por volta de 1965, parece que foi antes dela sair de Milão. Eu andei pesquisando, há controvérsias também, mas tem um fundo de realidade, alguma coisa ela queimou sim. E isso é muito emblemático, né? Porque no ato dela queimar seus figurinos, e era bem assim no auge da relação conturbada dela com Onassis, isso é muito simbólico, né? Parece que ela está queimando uma etapa da sua vida, uma, uma fase extremamente fundamental da sua vida, né? Que é como cantora de ópera, como diva de ópera. Então, ela está ali queimando como se ela, nesse ato, ela deixasse essa parte da sua vida para se dedicar à paixão que ela vivia com o Onassis. E aí já tem um viés muito trágico, né? Bom, depois a, o filme corta e passa semanas antes, começa a narrar os últimos dias de Maria Callas, né? Semanas antes da sua morte. Então, a cena também é bastante depressiva, ela é escura, é o quarto de Maria Callas, ela está levantando da cama de uma forma que nos remete a uma depressão. Ela conta, já começa, ela vai até a cozinha, ela conta para a cozinheira que Onassis apareceu no seu quarto, mas que ela sabia que ele estava morto. E é questionado, né, o mordomo, eu me lembro, acho que era o mordomo que questiona a questão da medicação dela, a medicação que ela está tomando em excesso e seus efeitos. E ela diz que ela faz uma declaração interessante, ela diz, estou perfeitamente satisfeita com a minha medicação e seus efeitos. Estou feliz com o teatro por trás dos meus olhos. Os médicos tendem a rotular revelações como doença, quando na verdade é uma forma de sanidade. Eu acho que logo com essa declaração inicial dela, ela mostra assim que ela está de alguma forma se refugiando, me parece, na fantasia. E, sobretudo, uma fantasia que é alimentada por suas recordações, né? É, essa minha impressão parece corroborada com a reação que ela tem quando a governanta ela canta, né? E a governanta diz que está fantástico o canto dela. Ela sabe que não está, mas ela quer acreditar que está. Ela precisa acreditar que ela está, né? E que a voz dela está, como a governanta disse, magnífica. Então, eu acho que isso aponta para a sua opção de viver nesse momento mais na fantasia, porque a realidade talvez tenha se tornado muito difícil para ela, né? E ela toma um medicamento que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, Mandrax,
Dei uma pesquisadinha, parece que é um calmante que inclusive foi proibido, é proibido hoje no Brasil, em outros países, e ela tem a cena dela tomando e mostra um vidro escrito Mandrax vazio. Aí eu achei um pouco de mau gosto, assim, não sei, achei muito literal a escolha do diretor de aquele jornalista que aparece, né? Ela avisa de novo a governanta e o mordomo que ela não podia ver o médico, né? Quando ele disse que o médico iria visitá-la, ela não pode vê-lo porque ela tem uma entrevista marcada. E o mordomo, com muito jeito, um pouquinho depois pergunta para ela, mas essa entrevista é real? E ela diz que ela escolhe o que é real ou não para ela. Só que quando chega esse suposto entrevistador, ele vem com um cameraman, qual ela pergunta o nome e ele diz Mandrax. Eu achei assim, eu entendi a ideia, né? A ideia é associar que ela está acompanhada desse do efeito desse remédio, que, entre outras coisas, pode causar alucinação. Mas eu achei óbvio demais, eu não achei de bom tom, não sei o que que vocês acham, mas eu não gostei muito dessa. Achei explícito demais. Eu acho que. Mas é um gosto pessoal, né? Eu acho que poderia ser menos explícito, né? Ah, aí, então, agora eu vi que eu anotei aqui, mas eu já tinha me adiantado, que ela diz, né, quando ele pergunta, o mordomo pergunta para ela se essa entrevista vai ser real, se ela tem mesmo uma entrevista marcada, ela responde: o que é real e o que não é real é problema meu. Então, ela tem certa consciência de que ela transita, né? Ela está construindo uma realidade na fantasia por opção e está transitando por ela. Bom, quando ele chega, o repórter, chamado Mandrax, né? Ele pergunta para ela se ela quer ser chamada de Maria ou de Lacalas. E ela disse naquele momento, né, num outro momento posterior, ela vai dizer que naquele dia ela quer ser chamada de Maria, mas aqui ela diz que é indiferente, né? Ou tanto Maria quanto Lacalas. E ele diz que então vai chamá-la de Lacalas, que o repórter, prefere assim. E pergunta para ela se ela se sente vítima dessa identidade. E aqui fica bem claro também, né, essa divisão que me parece que acompanha a personagem, assim como parece que deve ter acompanhado a vida da protagonista, entre, né, a Maria, né, algo que é ela mesmo na sua essência, para além dos holofotes, que antecede esses holofotes, e a diva que ela se tornou, a Lacalas, né? E me parece que isso acompanha não tanto, não só a personagem do filme, como a própria Maria Callas, né? Bom, aí ele vai perguntar para ela por que que ela queimou os seus figurinos antes de sair de Milão, né? E ela fala, não vou responder. Daí ele fala, bom, então qual foi sua última apresentação? E ela diz a ele, eu acho que você devia insistir mais nas suas perguntas. E aí ela responde a primeira pergunta dele e diz o seguinte, que é por que aqueles figurinos, né, representavam, faziam parte do seu passado, que também o cantar para ela é parte do passado, e que a última apresentação, já que ele estava perguntando, tinha sido há 4 anos. E, na verdade, foi mesmo, da data que ela morreu, e foi uma apresentação no Japão. Só que a última apresentação da Maria Callas, mesmo de uma peça, de uma ópera completa, tinha sido em 65. Foi a última, foi Tosca. Ela apresentou Tosca na Ópera de Paris e foi a sua última apresentação de uma obra completa. Depois disso, ela se afastou, justamente porque Onassis implicava com essa vida dela de cantora, de diva e tal,
E depois disso ela teve, sim, algumas turnês, algumas apresentações, mas eram diárias, nunca mais foi uma ópera completa depois da Tosca, né? Aí ela diz que nunca mais ela vai cantar assim, profissionalmente. E ele faz uma pergunta cuja resposta dela me parece bastante significativa também, para a gente compreender, né? Ele pergunta como era estar no palco. E ela responde, né? Literalmente, eu copiei. Uma exaltação, uma intoxicação. Às vezes parecia que o palco ia pegar fogo. O público, diz ela para o jornalista, espera milagres e eu não consigo mais fazer milagres, né? E ela também afirma nesse momento que não existe vida fora dos palcos. Então vejam bem, né? Eu acho que aqui ela fala muita coisa, que é como se, em outras palavras, ela dissesse que ela se sentia realmente viva, que ela se sentia intoxicada de vida quando estava no palco. E depois ela diz que não há vida fora do palco. Então, quando ela deixa os palcos, quando ela queima os figurinos por conta da paixão por Onassis, não é de pouca coisa que ela está abrindo mão, está, né, se separando. Bom, aí ela diz para o jornalista que ela precisa sair. Ele falou: não, mas nós combinamos 3 horas. Ela pede para ele acompanhá-lo, né? E ela faz um comentário assim: meu mordomo diz que o Mandrax é um companheiro duvidoso, mas acho que somos uma combinação perfeita. Também simbolicamente me parece que ela diz que aquele estado, né, de alienação, aquele estado, as fantasias, né, as alucinações que, como efeitos colaterais, poderiam existir com excesso dessa medicação, é o que ela precisa, é o companheiro ideal dela nesse momento. E, de repente, a gente vê, né, para quem não tinha percebido ainda, de repente ele desaparece, eles estão caminhando, tem uma cena e ele desaparece. Essa é uma sinalização para nós que assistimos de que que aquele repórter não existia, fazia parte, pelo menos é assim que eu li, da fantasia dela. E aí ela tá, esse caminhar do repórter com ela era em direção a um local, a um teatro, onde ela ia fazer um teste, né? Quer dizer, ela tinha esperança de que ela pudesse voltar aos palcos. Agora que o Onassis tinha morrido, a gente vai sabendo isso ao longo do filme. E o fato da cozinheira dela dizer que a voz dela estava magnífica, ela conta isso para o pianista, que por conta disso ela encarou de fazer o teste no teatro, né? E aí ele fala: o que que você quer cantar? Ela diz que quer cantar uma canção de amor. E aí ele pergunta por quem ela está apaixonada. E ela ainda fala: por alguém feio e morto, quer dizer, Onassis. E conta pro pianista de que ele a visitou no quarto naquela noite e tal. Aí eles começam uma conversa onde ela vai falar sobre a última vez que ela se apresentou. Não a ópera completa, a Tosca, mas nessa turnê pelo Japão. E diz que ela teve um problema ali, né, que ela ficou toda inchada, e ela faz um comentário meio irônico com o pianista, que ela, de prima donna, ela foi a sapo roxo. Então, quer dizer, né? Aqui ela também mostra essa dificuldade que eu imagino que tenha sido infinita dela lidar, né, com a decadência. Parece ser algo extremamente doloroso você não conseguir mais ser aquilo que já foi um dia, né? Como cantora, não conseguir mais atingir aquelas notas, enfim, né? Daí ela conta para o pianista que depois dessa apresentação no Japão, ela volta para Paris, ficou dentro do seu apartamento, olhou pela janela e dizia, aqui também textualmente, copiei do filme: tic-tac,
tic-tac, o Bruto morreu, Onassis, né? O Bruto morreu e minha avó sumiu. O que eu faço agora, né? E ela ainda diz, tudo que eu tenho agora é a minha governanta e o meu mordomo, né? Então, o desespero dela, que eu anotei aqui, é o desespero que ela sente quando ela percebe que é impossível, que a sua voz não é mais a mesma. E o pianista corrobora essa impressão, né? Depois do teste, da tentativa dela cantar ali uma área, e ele diz para ela: essa foi a Maria cantando. Quero ver a Calas, quero ver o retorno da Calas, né? Então, mais uma sinalização dessa duplicidade, Maria e a Calas, né? E ele insiste que ela deveria continuar voltando e eles deveriam continuar tentando. Aí ela volta para o apartamento e o médico está ali esperando e quer conversar com ela, mas ela se esquiva, né? E manda não dá muita importância, o médico diz que é sério, que a condição de saúde dela é séria, ela não dá muita importância, e pede para o mordomo reservar uma mesa num café onde todos a conheçam, né? Porque ela afirma isso, ela quer ser adorada. É o mesmo tema. Daí aparece um fã, aí tem uma cena difícil, porque aparece um fã que diz que ela partiu o coração e ela está imaginando que ele está falando isso de tanta emoção que ele havia sofrido durante qualquer apresentação dela, porque ela atingiu algo sublime, que acontecia isso com ela, né? Mas não, ele diz que foi por conta de uma apresentação em que ela não apareceu, que foi cancelada. E ela diz, e ela começa a destemperar naquele momento, que, que ela não tinha condições e que a dor de querer que a avó saia sem conseguir que ela saia é uma dor inimaginável, que todo mundo pensou, que a julgaram, que ela estava fingindo, mas que ela nunca fingiu na vida, etc. e tal. Então, mostra também essa cena, focaliza bem a dor dela com essa, mais uma vez, a mesma questão da voz, né? Aí ela tem uma alucinação, ela parece que viu Onassis do outro lado, e aí o filme puxa, assim, como recordação dela, aquela cena em que ela conhece Onassis, aquela cena de uma festa que ele teria dado em homenagem a ela, onde ela está acompanhada do marido, mas aí ele conta que se ela tiver o trabalho de contar, ali tem mais de 1.000 rosas, ou melhor, 1.000 rosas que ele providenciou, etc. e tal. E a gente vê, gente, aqui eu vou falar uma coisa, mas eu estou completamente assim, chutando, e é só para vocês depois me ajudarem a pensar se isso que me pareceu do Onassis faz algum sentido ou não. Mas ele realmente me pareceu uma pessoa bastante narcisista nessa cena, né? Inclusive, que caracteriza um pouco do transtorno narcisista, porque é aquele love bombing, né? No começo, onde ele enche ela de, nossa, de admiração, são 1.000 rosas, agora você não vai me esquecer mais, você convida ela para o iate, que por sinal tem o meu nome, Cristina, né? Cristina, que era o nome da filha dele, e que esse iate ia sair de Nice e ia até Atenas, até a Grécia, e ele a convida com o marido, os dois vão, isso o filme mostra, e nessa viagem já ela fica apaixonada, acaba terminando com o marido, e por cenas que eu vou mostrar aqui, quer dizer que o filme mostrou, me pareceu isso, né? Primeiro, ele tem aquela. Deve ter sido. Dizem que ele era muito, embora feio, né? É difícil achar alguém que analise Onassis como um homem bonito, mas parece que ele era extremamente charmoso, extremamente sedutor. E ele realmente a seduz e a enche de mimos, de atenção, etc. Mas isso não vai durar, né? Na hora que ela está realmente cada vez mais abrindo mão daquilo que é a essência dela, que é cantar, né? Aí começa o que dizem aí que faz parte desse transtorno, né? Que é o tal do gaslight, né? E, enfim, não vou entrar nisso, mas me pareceu essa cena da forma como foi construída,
e as coisas que Onassis fala durante esse filme, me pareceu que talvez ele tivesse, sei lá, um pouco desse transtorno aí, depois vocês que vão me contar, né? Ah, bom, aí, uhum, aí a cena mostra, né, ela num determinado café, um bar, onde ela está sozinha, e o dono do lugar, né, diz que ele já ligou e que alguém vem buscá-la, no caso vai ser o mordomo, e ela conta para ele, acho significativa essa cena, que ela está preparando uma autobiografia, um terceiro ato, né? Uma área, ela chama de área. E essa área ela chama de canção humana. Interessante, né? Só que ela explica para ele que ela não está escrevendo essa autobiografia com uma caneta, ela não está usando uma caneta, mas ela usa a si própria, né? Que a parte dela que sonha está assumindo o leme do navio e levando-o a um porto seguro. Então, aqui, metaforicamente, ela já diz que ela até como uma forma, me parece, de sobrevivência psíquica nesse momento, ela está entregando o leme, né, a condução da sua vida à fantasia, né, e ela pretende chegar num porto seguro. E essa é a autobiografia que ela escreve, né, buscando uma canção, que seria essa canção humana, uma canção eu achei muito interessante essa parte, a gente conversa depois. Bom, e aí o dono coloca um disco dela cantando e ela pede inúmeras vezes para que ele tire o disco, que ela não costuma ouvir as próprias gravações. E ele diz por quê? E ela fala porque é perfeito. E uma canção nunca deve ser perfeita. Deve ser cantada naquele momento e diferente toda vez que executada. Então, quer dizer, ouvir a si própria, aquele nível de perfeição que ela chegou, nesse momento em que ela não consegue mais, devia ser algo extremamente doloroso, difícil, né? Ela não conseguir mais a excelência que um dia ela conseguiu. Eu acho que deve ser mesmo muito difícil, né? Aí, quando ela chega no apartamento, ela começa a ouvir uma canção dela, e aí passam várias cenas dela em teatro, etc. E aí ela lembra, né, a juventude. Aí eu fiquei sabendo, isso eu não sabia, que parece que durante um período, quando eles voltam, né, a mãe se separa do pai, ela volta com as filhas para a Grécia durante a guerra. Segundo o filme, eu não sabia disso, a mãe prostituía as meninas. Vocês viram isso, né? Acabaram de assistir. Muito forte isso, né? E que ela já tem uma cena muito emblemática em que acho que era para ela transar com um oficial lá, e ele fala, não, ela começa a tirar a roupa e fala, não, eu quero que você cante. E ele se emociona profundamente, né? E aí vem, escreve na tela, ato 2, verdade importante, e aí aparece ela junto com o repórter imaginário, e ele diz que naquele lugar é um lugar sempre, né? A opção do diretor é por cores escuras, tudo no filme. Me parece, nos remete a uma nostalgia, ao estado depressivo da protagonista, etc. Então, ele diz que naquele lugar ela parece Lacalas, né? Para a gravação, ele vai fazer um take, vai tomar um take, vai gravar a fala dela, e ele diz que naquele local ela parece Lacalas. E o que significa isso? Ele mesmo exemplifica: grega, grandiosa, triste, emoldurada pelo passado. Emoldurada pelo passado, disse tudo, né? E pergunta, justamente nesse momento que ele vê, ele diz que ali ela parece seu lugar de lacá-las, né? Ele pergunta como ele deve chamá-la naquele momento, naquele lugar. E ela responde Maria, né? É muito interessante esse jogo entre Maria e lacá-las. Bom, aí ela diz para ele, ela declara para ele que ela não pretende mais cantar no palco. E ele diz que pensava que o objetivo dela era recuperar a voz.
e ela diz: estou em busca de algo que eu perdi, né? Ao que exatamente ela se referia, se antes ele diz que imaginava que ela pretendia recuperar a voz, e ela diz que está em busca de algo que perdeu. Então, nesse momento, parece que ela está dizendo que não é apenas a voz, né? Mas esse algo que ela perdeu, me parece, na minha compreensão, que seria ela própria, né? Que ela perdeu ela própria nessa relação passional com o Onassis. Bom, aí ela disse, né, que aí ela também fala uma coisa que me lembrou muito Nietzsche no livro O Nascimento da Tragédia, que é um livro, eu acho complexo, difícil, mas que me encanta muito. Ela diz o seguinte: a música é grandiosa e nos envolve num estado de tortura. A música nasce da miséria, do sofrimento. A felicidade nunca produziu uma melodia bela. Parece que a música nasce da angústia e da pobreza. Então, é interessante que, na verdade, é a história dela, né? É quando ela conta, ou quando a gente lê, ou quando a gente vê um documentário, ela mesmo dizia que ela não pôde ter muita infância, porque desde muito pequena a mãe decidiu que ela seria cantora e trabalhou nesse sentido, e ela sofreu tudo isso que a gente vê no filme, e disso brotou a sua grandiosidade em cena, né? A sua voz tão marcante, e mais que isso, né, a sua interpretação, porque não era só a voz, mas a interpretação que ela dava às personagens revolucionou o próprio conceito, né, de ópera. Então, bom, aí aparece uma cena linda, né, imaginada por ela, uma cena que me parece onírica, onde era para ela cantar, né? Tá, parece que a orquestra está esperando para que ela cante, mas ela diz que só cantará quando estiver pronta. E nisso, mais uma vez, é o trajeto que ela faz, onde mistura realidade com fantasia, onde ela volta até o pianista para mais um dia de teste, né? E aí ela disse para o pianista que ela precisava de um holofote, que ela estava, quer dizer, o pianista diz a ela que ele chegou à conclusão que ela precisava de um holofote, ele arrumou um holofote, mas o cara ia só colocar o holofote, não ficaria lá, etc. e tal. E ela vai lembrar em Veneza, né, assim, o começo da La Callas, né? A La Callas, né, a sua personagem artística teria começado em Veneza em 1949. Ela conta, né, para o pianista quando ela ainda era gorda, alguém que fazia o papel de Elvira na peça Os Puritanos, né? Isso não fala no filme, mas Elvira é a personagem principal dessa ópera, a que fazia a protagonista adoeceu e ela tomou o lugar da protagonista de susto e ela fez uma Elvira tão maravilhosa que ela chamou toda a atenção para si. E aí ela canta e depois desse momento, desse ensaio, o pianista diz: senti calas aqui, nós precisamos continuar tentando. Aí, ah, na cena já de novo, com o repórter fictício, né, uma outra tomada de cena, ela pergunta para esse repórter, afinal, que filme é esse que você está fazendo? E ele dá o nome do filme, que é, né, uma metáfora do próprio filme que nós estamos assistindo, que ele diz que chama La Calas, Os Últimos Dias. Né? É bem o que o filme retrata, né? Aí passa nesse momento, eles estão numa ponte do Rio Sena lá e passa uma embarcação com uma criança. E ele pergunta, né, se o bebê dela teria mais ou menos essa idade. E aí vem essa polêmica. Ela diz que e se foi por isso que ela se separou do Onassis. E aí ela diz que ela dá a entender nessa passagem, na fala dela, que ela teria perdido esse bebê espontaneamente.
E existe aí, conforme os biógrafos dela, uns dizem que o Onassis não quis o filho, outro diz que o filho nasceu, dá até a data que nasceu, dia 30 de março, não sei o quê, de 60, mas morreu assim que nasceu, inclusive que chamava Homero, enfim, mas não há nenhuma comprovação inequívoca de que isso tenha acontecido, né? Bom, aí já a cena corta, mostra ela já no apartamento, ela coloca um disco dela no último volume, né? Aí o mordomo está chegando da rua, o vizinho reclama, ele entra, abaixa o som, e aí é perguntado para ela, né, por que que ela ficou com Onassis, né? E ela responde, é uma coisa que eu achei bem interessante também, porque com ele eu poderia ser uma garota novamente, né? Então, eu acho que toda aquela figura poderosa, né? Pelo menos a persona, né? Do Onassis como alguém tão poderoso, talvez conferisse a ela esse tipo de proteção, né? Que faltou para ela na sua história. E também isso explicaria o primeiro marido, que era bem mais velho, né? Mas devia ser uma figura importante que passava para ela uma segurança que ela buscava, né? Bom, aí passa uma cena, quando ela, após ela dizer isso, em que é a cena na qual o Onassis conheceu a Jaqueline, né? A Jack Kennedy, que foi justamente no aniversário dele, é aquela cena famosa, icônica, onde a Marilyn canta parabéns, né, para o Kennedy. E aí tem uma cena que, para mim, corrobora aquela suspeita do narcisismo lá do Narcis, né, que depois eu queria ouvir vocês, porque uma fã vem toda encantada para ela, né, e diz que ela é o máximo, que ela sempre se emociona com ela, etc, etc. E o Onassis diminui, a Callas diminui claramente ela naquele momento, ironiza, dizendo que, também textual, né? Ela é um pássaro que canta, deixo a porta da gaiola aberta, mas ela não quer voar, né? E quando aí a personagem lá, a fã, pergunta quem é ele? Aí ele fala: Você pode dizer que eu sou o homem mais rico, mais isso que tem aqui? Quer dizer, de mau tom, né? Aí a fã comenta que achava que ela deveria sair da gaiola de vez em quando. E aí aparece o Onassis com a Callas assistindo a apresentação icônica da Marilyn cantando, e a Callas comenta com ele como é que podem, né? Como é que ela pode fazer tantos sucessos e ela não tem voz nenhuma. Ele dá uma resposta para ela que, se isso não for ficção, se isso aconteceu dessa forma, estava no diário dela, nossa, é de uma grosseria que não tem tamanho, né? Ele diz assim: ninguém presta atenção, ninguém liga para a voz dela, assim como ninguém liga nem presta atenção no seu corpo, né? Doeu essa cena doeu, né? As duas cenas seguidas, né? Onde ele diminui ela perante uma fã, né? E, e tem essa atitude, né? Bom, aí corta a cena, ela já aparece de novo no apartamento com o médico, que diz que o estado, né, do corpo dela está muito terrível, ela está muito fragilizada, e aí ele dá a sentença que ela não gostaria de ouvir, que ela jamais, né, que o seu corpo não resistiria ou não resistirá ao esforço dela cantar novamente, né? Aí ela responde para o médico: Minha mãe me obrigou a cantar. Onassis me proibiu de cantar e agora vou cantar para mim mesma. Aí o médico questiona, pede para que ela seja racional, para que ela seja razoável diante das circunstâncias. E ela disse: Minha vida é a ópera e não há razão na ópera, né? E ele fala: Sinto, mas sua voz não vai voltar. É como se ele ali também
Se faltava alguma coisa para condená-la ao fim, ele deu a sentença, me parece, nesse momento. E aí vem, escreve na cena, ato 3 saudação final, né? Uma cena também emblemática em que ela encontra com a irmã, eles relembram, né, essa situação da mãe, a dificuldade toda com a mãe, e ela até chega a dizer para a irmã que às vezes ela pensa que tudo aquilo não aconteceu, foi imaginação. A irmã insiste em que essa é uma porta que ela deveria fechar, e ela diz que não, porque ela não pode, pois é a única forma da música entrar. Isso está ecoando aquela afirmação dela anterior que a verdadeira música nasce do sofrimento, nasce da miséria, nasce da angústia, etc, né? Aí tem mais um ensaio, é o último, né, que ela vai fazer, onde ela canta a ópera Ana Bolena. E essa ópera, eu li numa biografia lá sobre ela, que essa ópera era uma ópera menor até ser interpretada por ela. Ana Bolena vocês conhecem, né? Foi a segunda esposa do Henrique VIII. E nessa ópera, ela é mostrada momentos antes de ser decapitada, ela é decapitada, acusada de traição, que com amante, etc. E ela enlouquece, né? Então, diz que nessa cena em que ela, então a cena que a imortalizou no papel de Ana Bolena, diz que foi aquela, e eu acho que isso é muito emblemático também, foi aquela em que ela enlouquece porque ela vai caminhando para a guilhotina e ouve na ópera os sinos tocando pelo novo casamento do rei, né? Então, sabe, me parece isso, que isso dialoga com a própria história dela, com Onassis, porque ela vai contar que ela ficou sabendo do casamento do Onassis com a Jack pelos jornais, né? Então, imagina o golpe que isso deve ter representado para ela, né? Bom, né? Onde que eu estou, tal, tal, tal. Bom, daí aparece novamente naquela avenida, a cena dela com o jornalista imaginário, e ele diz para ela, que se apaixonou por ela. Então ela diz que vai dizer algo que quer que ele não se esqueça. E aí ela conta, e é aquela cena onde ela conta e a gente assiste a última visita que ela fez para Onassis, né? Porque embora eles tenham rompido no casamento, parece que ele voltou a procurá-la e eles se encontravam esporadicamente. E ele teria dito para alguém que Maria Callas tinha sido o verdadeiro amor da vida dele, né? Bom, aí vem o final do filme, né? Onde eu achei bastante emblemático. O mordomo saiu, eles foram até ela acordou, ele e a governanta saíram, disse que iam comprar algumas coisas, e aí mostra a cena dela própria cantando. Me pareceu, eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas da forma como o diretor escolheu fazer, me pareceu o canto do cisne, né? Porque ela já havia declarado que agora ela cantaria para ela mesma, é o ato final dela e ela canta belamente. É como se por aqueles momentos que antecedem a morte dela e que o médico já havia avisado que ela não resistiria, o corpo dela não resistiria se ela insistisse em cantar como ela já cantara um dia. E ela dá o melhor de si, então a cena é muito forte, porque ela está cantando dentro do apartamento em Paris, o mordomo está voltando com a governanta e está toda a rua vai parando para ouvir a voz dela. E quando eles sobem e chegam no apartamento, ela havia morrido, né? Então, assim, essas foram as minhas observações sobre o filme, o que me chamou a atenção. E, assim, em termos simbólicos, esse filme me pareceu coerente, né? Mostrando essa divisão e essa relação entre a Maria e a Callas. Mas o que mais, para mim, ficou claro e chamou a atenção é essa ideia. E aí que eu vou entrar em Medeia, né? É essa ideia de que ela, né, no auge, da fama, ela abre mão daquilo que ela é,
verdadeiramente, daquilo que sustenta a vida dela, seja por uma forma ou por outra, foi através da música que ela sobreviveu a tudo que ela vivenciou, e ela deixa isso por paixão, ela nega a sua própria essência por paixão por Onassis. E esse homem, simplesmente, né? Eles tiveram 9 anos de relacionamento, ele se casa com outra e ela fica sabendo pelo jornal. E isso é trágico. Por que Medeia, então? Eu não sei se todos vocês conhecem a tragédia, eu vou fazer um resumo muito resumido aqui, né? Mas Medeia é uma princesa, né, da Cólquida, onde estava um tal de um velocino de ouro, que eu não vou explicar porque a história é longa, como é que chegou lá, mas estava lá sob a guarda de um dragão e era uma relíquia, né, uma relíquia divina, que dava sorte, que protegia o reino da Cólquida, onde o pai de Medeia, Eetes, era rei. Um detalhe: esse Eetes é filho do deus Sol, de Hélios. E esse mesmo Eetes, pai de Medeia, é irmão da feiticeira Circe, que está na Odisseia. Então vejam bem a árvore genealógica dela. Ela descende do Sol, né? Ela é neta do Sol e sobrinha de uma grande feiticeira. E também ela era sacerdotisa da deusa Hécate, que era uma deusa das encruzilhadas, da magia, dos encantamentos, etc. Muito bem. Jasão, também não vou explicar o porquê, mas perdeu o trono. E o tio que usurpou o trono falou: você só vai recuperar esse trono se você sair daqui, Ioco, né? Ioco é a cidade onde Jasão era para ser rei, mas que o tio tomou o seu lugar, fica na Grécia Central. E ele teria que sair de lá, atravessar os mares, ir até a Cólquida, conseguir o velocino de ouro e trazer esse velocino, né, para reconquistar o trono. Muito bem, ele faz, é o famoso navio Argos, que dá origem, né, ao poema Os Argonautas, vai até lá e eu garanto para vocês que ele jamais teria conseguido o velocino de ouro se não fosse a ajuda da Medeia. Medeia faz tudo. Medeia arruma uma pomada que ele passa, ele fica impermeável ao fogo que o dragão soltava. Ela adormece o dragão e ele mata o dragão com facilidade. São várias as provas iniciáticas que Jasão passa ali, vence todas e cada uma, só, única e exclusivamente, porque tem a ajuda de Medeia. Nessa ajuda, Medeia trai a pátria, o pai, a família. Aí ele promete que vai se casar com ela e foge com ela e com o velocino de ouro da Cólquida de volta para a Grécia. Só que a Medeia pega ainda o irmãozinho dela, o Aspisitos, que nome, né? E leva no navio. Quando o pai, o Eetes, percebe o que aconteceu, percebe que esse grande talismã do país foi roubado, que Medeia está junto, ele manda toda a frota dele em perseguição ao Argos, ao navio de Jasão e dos Argonautas. Ele estava com outros heróis. E aí Medeia simplesmente mata o irmão, esquarteja o irmão, joga no mar e a frota era uma impiedade deixar o menino insepulto, os pedaços dispersos no mar. Então, a frota do pai para recolher esses pedaços e Jasão, com Medeia, conseguem fugir. Muito bem, chegam lá em Ioco. Qual não é a surpresa? O tio não devolve o trono. Medeia, né, tomando as dores de Jasão, diz para as filhas do rei: olha, vejam o que eu sei fazer. Pega, mata um bode velho, esquarteja, pelo jeito esse era o dom de Medeia, esquartejar, esquarteja o bode, coloca no caldeirão, o famoso caldeirão de Medeia, mexe, 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 e sai de lá um bodezinho novinho, né? Na tenra idade. E aí Medeia
né? Porque o tio do Jazão é um rei, não daria para chegar até ele assim. Convence as meninas que o pai já estava assim um pouco derrubado, que estava já sofrendo com a velhice, que era interessante que se fizesse o mesmo ritual de rejuvenescimento com o pai de Medeia. Ou, desculpa, com o pai das meninas, que a Medeia tinha feito toda aquela encenação. Muito bem, elas matam o pai acreditando que vão rejuvenescê-lo, claro. Aí Medeiros corteja o rei, mexe no caldeirão e nada acontece. Vira uma sopa do rei e não, nada acontece. Então ela comete, claro, depois que ela comete esse ato, Jasão e Medeia fogem para onde? Para a cidade de Corinto. E aí, nesse momento, começa a tragédia homônima de Eurípides, Medeia. Eles estão exilados em Corinto, tiveram filhos, né, se casaram, tiveram filhos, e lá a peça é bem clara em dizer que ele jurou fidelidade à Medeia, né? E eles estão lá, vivendo lá, como xenos, xenos significa estrangeiro, nunca, para o grego, é uma coisa terrível é viver fora da pátria, como estrangeiro, quando, de repente, o rei de Corinto, chama Creonte, mas não confunda com Creonte, irmão da Jocasta, do Édipo, é outro Creonte, ele tem uma filha e ele chega para Jazão e fala assim: Olha, Jazão, seguinte, eu te ofereço a mão da minha filha em casamento. Medea já é uma mulher outonal a essas alturas, e a princesa novinha em folha, né, oferecida a Jazão. E olha que bonito, Jazão faz o quê? Claro que aceita, né? Aí é muito interessante. Essa peça é belíssima, eu não sei, talvez alguns de vocês já tenham lido, mas ela é sensacional porque, claro que sob a perspectiva de Jazão, ele se justifica que, na verdade, era para o bem dela e dos filhos, porque agora ele ia fazer parte da família real, etc. Resumindo, né, a Medeia resolve se vingar, e resumindo mais ainda, ela acaba, né, por mandar um véu e uma coroa que ela havia, né, ganhado de Hélios, o Sol, envenena esses dois objetos e diz, inventa, chama de novo, ela tinha. Bom, acho que isso é importante contar. O rei vem e, além de tudo, né, além de Jasão casar, repudiar Medeia, o rei de Corinto, Creonte, vem para dizer que agora ela vai ser exilada, que é para ela partir imediatamente com os filhos de Corinto, né? E aí ela, muito perspicaz, ela implora, segura nos joelhos, no queixo, e fala: eu só quero um dia, basta um dia. Lembram da música do Chico, Para Gota d'Água? Basta um dia, né? Inspirado nessa história. E aí ele concede um único dia, e nesse único dia ela barbariza, porque ela, que já tinha brigado com Jasão, maravilhoso o agou, né? A discussão que ela tece com Jasão, acaba com a raça dele, mas depois ela chama ele de novo e fala que se arrependeu, que imagina, é que ela, assim, tinha caído em si, que o papel dela era, inclusive, arrumar o leito nupcial para os noivos, mas que ela entendia que a pessoa dela não era grata ali no local, mas que ela implorava para que os filhos ficassem, porque para onde ela podia ir? Ela deveria voltar para Cólquida, onde ela traiu o pai, a pátria, a família? Para onde ela iria? Para onde ela ainda poderia ir, né? Depois de tudo que ela fizer? Ou ela deveria voltar para Ioco, onde ela fez sopa do rei, né? Onde... Então ela não queria o destino ao qual ela seria submetida para os filhos também. Então ela pede, né, que para que os filhos fiquem e que ela teve uma grande ideia que para convencer a princesa, né, de que os filhos seriam bem, que eles ficassem, ela vai mandar presentes. E Jasão, muito tocada, fala: Não, você vai precisar desses objetos no exílio, então fique com eles. Ela fala: Não, não, meus filhos vêm antes. Conclusão: ela manda, a princesa tem uma reação que assim, a gente devia ficar com as nossas primeiras impressões e reações intuitivas. Ela tem horror quando vê as crianças e volta o rosto. Aí Jasão a convence. E quando ela vê aquele véu e aquela coroa que deviam ser belíssimos, porque oriundos do sol, ela aceita.
e quando ela coloca em si, né, esses objetos, isso começa a aderir à pele dela e ela fica em chamas. O pai vem correndo para socorrer, toca Medeia também incendeia. Aí, por fim, Medeia acaba, inclusive, matando os filhos, porque chega à conclusão que eles morreriam de qualquer forma, diante do ato que ela fez, e mata os próprios filhos. Bom, surpreendentemente, não é comum isso. O comum seria que as Eríneas viessem com tudo e acabassem com Medeia, né? As deusas terríveis, vingadoras do sangue derramado, ainda mais quando o sangue é dos próprios filhos. Mas não, surpreendentemente, Hélios, o Sol, manda um carro alado. Ela pega os cadáveres das crianças, diz que vai para Acrocorinto, institui um culto às crianças mortas e depois vai para Atenas porque Egeu tinha passado por ali, eles tinham combinado. Faz parte da tragédia essa passagem que eu não contei. Bom, conclusão, por que que eu contei, fiz esse rápido resumo, e qual seria a relação entre Maria Callas e Medeia? O que me parece, né? As duas sofreram uma traição. Mas a traição pior que ocorre aqui em ambos os casos é a traição que cada uma faz com relação a si própria, né? No caso de Medeia, ela trai tudo aquilo que lhe é mais caro, né? A pátria, a família, o pai, o reino, a sua própria condição de princesa, por amor a Jasão. Maria Callas trai o eixo do seu ser, que ela construiu de alguma forma, aquilo que a torna mais viva, como ela falou, quando ela está o palco é uma intoxicação, parece que o palco vai pegar fogo, é onde ela se sente mais potente. Ela deixa isso por amor a Onassis, que também atrai, e ela fica sabendo pelos jornais que ele se casou com a outra, né? Só que a forma que as duas lidam com a situação é extremamente distinta. Toda essa ira, e a palavra ira, menes, na tragédia de Eurípides, aliás, em todas as tragédias que chegaram, nas 32 tragédias que sobraram dos três tragediógrafos e que chegaram até nós, a tragédia onde a palavra menes, a palavra orgué, duas palavras para ira, mais aparece é justamente em Medeia, a ira de Medeia, né? Depois, se vocês quiserem, eu escrevi um artigo sobre a ira de Medeia, eu posso mandar para o Luiz, ele passa para vocês, tá? Onde eu analiso a questão da ira de Medeia. Bom, enfim, essa ira dela, ela externaliza, ela executa, ela coloca para fora. E, estranhamente, se sai bem da situação. E ao passo que Maria Callas torna essa ira, que é claro que ela deve ter sentido, como autodestruição. Medeia destrói o que está fora e sobrevive. E Callas destrói o que está dentro na forma de depressão que a leva à morte. E a partir daqui, eu silencio para a gente discutir. Mas essas foram as ideias que me surgiram a partir desse filme. Muito obrigada pela atenção e paciência de vocês. Uma, uma, uma boa amostra assim, do seu conhecimento aí da Grécia, né? Falando das tragédias, né? Das poucas que sobraram, né? E a gente chegou até os dias de hoje, né? E, mas se alguém quiser receber o texto da Cristina, põe no chat o e-mail, que aí depois a gente providencia de chegar o texto, viu, Cristina? A gente passa, Eu mando né? agora. Assim que a gente terminar Não, aqui, eu já encontro ele aqui no computador e mando para você. Aí é, você manda para quem, isso. tá? E, e você expandiu muito aí suas observações do filme, né? Em vários aspectos, né? Eu, eu acho que o ponto aí para mim que eu ponho em destaque também é a questão da, da morte, né? Da finitude, porque a pessoa chega num ápice e é fatal que o ápice acabe, né? Ninguém vive em alta performance a vida toda, né? E então a degradação
da carne, né? Degradação mental, né? Que também vai acontecendo com a idade, né? Algumas pessoas, especialmente, né? As doenças aí, Parkinson e Alzheimer e tudo mais, né? Ou senilidade, né? Então, é a questão da finitude, né? Eu acho que é um ponto. Mas eu tenho a minha opinião, que ela perdeu o rumo dela quando ela abandona o que era a vida dela, né? Eu acho que é esse o ponto. A Gisele está aqui também acompanhando, ela tem a ver com toda a música. Pode falar uma questão que, para mim, as músicas são maravilhosas, né? A Maria Callas cantando é de chorar, gente. É de chorar, é uma Concordo. coisa impressionante. É um milagre mesmo, é uma coisa assombrosa, né? Mas eu acho pena que não tem as letras das óperas que ela canta, né? Ela canta, a gente não acompanha, não entende, né? E é pena, eu Mas acho dá para uma pena. conseguir, viu, Luiz? Dá para conseguir, porque Ah, uma sim, tem coisa todas é as a música, gravações. É, né? tem Outra todas as coisa são os gravações. libretos. Eu acho É, que é muito, deve ter na internet, libreto de Tosca, de Ana Bolena. Eu acho que tudo isso a é, gente acaba conseguindo encontrar. Hoje se encontra tudo Ah, sim, na sim. internet. Então tá aberta a conversa aqui, quem quiser participar. Então, aqui, quem está aqui presente ou quem está aí pela internet. eu acho que vou aproveitar que eu abri aqui o microfone, né? E assim, eu fico um pouco reticente, assim, eu fico um pouco com o pé atrás de qualquer filme a gente querer pensar a vida de uma pessoa. Isso eu acho muito Uhum, complicado, né? Eu até tinha comentado com o Luiz essa semana, tenho um documentário dela que eu acho que ele é assim imbatível, muito emocionante, né? E eu recomendo super, assim. Eu acho que ele não é um documentário muito fácil de encontrar. Eu comprei fora e eu tenho, enfim, eu recomendo muito. É esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aí. É tá Calas, dando. Ah, ó, Calas Onezum. Uma vida. Isso. É, esse documentário, para mim, eu acho que quem gosta de Maria Callas precisa assistir, né? E a vida de uma cantora não é um negócio fácil mesmo, né? Ela tinha uma questão, uma doença que também atingiu a questão da voz, das cordas. Isso é muito duro para uma cantora, né? Acho que tem vários pontos aí na vida dela que a gente pode pensar. E é interessante que, para alguns, realmente, assim, ela não era a voz mais bela do mundo, né? Assim, mas ela era a mais bela e a melhor cantora do mundo, intérprete. Era um conjunto que eu acho que aí sim tem muito a ver com quem é a pessoa, né? Com tudo que ela traz na vida. Isso é o que fazia dela grandiosa mesmo, né? Assim, é impressionante. Eu sou muito agradecida por ela, né, ela ter existido e ter deixado tanta coisa maravilhosa para a gente, né? Tem algumas interpretações, Tosca é uma delas. Eu tive oportunidade de assistir Tosca também, né, com uma outra, é claro, intérprete, mas assim, é fantástico mesmo. E aí, quando você assiste a dela, é assim, incrível, né? A dor, né, de Tosca é impressionante. Que foi a gravação melhor que ela tem quando ela termina mesmo com o Onassis, quando eles terminam, né? É muito forte e essa gravação ela tá aí disponível, acho que tem na internet também. Tem algumas coisas assim, bom, enfim. Esse documentário traz alguns amigos, inclusive a amiga dela, Edith, que deixa muito claro que realmente teve esse bebê e o Onassis não queria, e é de um jeito muito sutil. A Maria Callas era alguém que também era muito é, reservada, né? Mas fica muito claro, assim, a dor que ela viveu com a perda desse filho, né? E como ele não queria filho, né? Esse. Outra cena que é bonita, assim, né? Cena porque é um documentário, né? E ele conta, esse amigo dela, ele está no quarto dela, então, um silêncio, só tinha os empregados, ela morre de infarto,
E ele fala, alguém que morre de infarto, não morre de infarto, é porque não quis lutar, porque você pode lutar pela sua vida no infarto. Eu acho interessante essa colocação dele. E aí ele fala, eu estava lá no quarto, fiquei quase 1 hora por ali, à tarde ela ia ser cremada, e eu fiquei tendo algumas coisas. Tinha horas que eu via a boca dela se mexer, né? Ele fala. E eu pensei, logo esse cabelo não vai existir mais. Acho que eu vou cortar um pedaço desse cabelo e vou guardar. Aí logo ele já lembra. Não, ela falava que tinha coisas que ela detestava o mau gosto. Eu acho que isso ia ser um mau gosto. Aí vai, então não vou cortar. Aí ele não corta. Mas ele conta muito emocionado esse período que ele ficou ali com ela no quarto, ela morta na cama, né? Assim, é muito forte, né? E uma outra paixão dela, que era, eu tenho esse livro aqui que é muito legal também, é A Paixão Secreta de Maria Callas. Nossa, é ruim, não dá para ver muito, né? Mas enfim, que era a culinária. E aqui é bonito porque aí tem as traduções, mas tem as coisas que ela mesma ia anotando, escrevendo, por exemplo, né? Então tem a letra dela, eles têm os. Ela era cheia de chegar nos restaurantes que ela gostava e ela ia copiando as receitas, às vezes num papelzinho do lugar, assim, né? Então eu também acho bacana isso, assim. E aí ela fala, né, dessas receitas, do como ela assim, ela ia botando assim, ó. Então tem na letra dela e aí tem a tradução em seguida, né? Vários papeizinhos ela ia anotando, né? Coisas assim que ela ia fazendo algumas anotações. E é muito legal. E o jeito, ela gostava de risoto, risoto com cogumelos, né? Espinafre, coisas que a gente às vezes fica imaginando. E comia muita fruta, né? E às vezes ela entrava lá na cozinha onde estavam os empregados comendo e ela beliscava com um garfo no prato deles, tirando macarronada e tal, e saía, para não ter muita tentação de comer muito. Porque essa questão do peso foi outro dilema na vida dela, né? Engordar, emagrecer e tudo mais, né? Enfim, é, eu acho assim, ela uma mulher fantástica, né? Uma história maravilhosa que deixa um legado incrível, né, de todas essas gravações, né? E ela veio ao Brasil, em 51 ela veio ao Brasil, cantou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também teve alguns problemas lá no Rio de Janeiro, né? Enfim, mas são muitas coisas que eu acho que uma artista, né, como ela, assim, vive, né? De uma entrega, de uma entrega muito grande, né? Se não fosse assim, a gente não teria essas pessoas especiais que realmente entregam a vida, né, para alguma coisa, assim, profundamente, né? Uhum. Enfim, era isso, assim. Ela fez Medea, não sei se você chegou a assistir, Cristina, o Sim, filme. sim, assisti. Pasolini, sim, sim. Que é Fez uma bela incrível. Medéia, É. belíssima. E a Por parceria isso, por isso que eu quis também, para eu peguei trazer esse Medea. gancho por conta disso. Eu esqueci de comentar aqui, mas É, é eu já assisti sim, algumas vezes a é Medéia. incrível, é. Muito, muito E incrível. ela, no final, porque ela para, depois que ela está perdendo mais a voz, ela vai dar um pouco de aula na Juilliard, ali de Nova York, depois de morar, ficar em Paris, né? E o final, ela vai saindo em turnê com o Di Stefano. E no documentário, o Di Stefano traz muito. E aí parece muito essa viagem deles, essas turnês, inclusive a última no Japão, onde ela já não alcançava muito aqueles agudos, mas a presença dela é aquilo. Ninguém se importava que ela não alcançava mais os agudos, mas era a Maria Callas ali, né? Com toda aquela força, com toda aquela emoção, né? E o Di Stefano fica com ela assim, né, nessas turnês até o final. Então ela tem ao final da vida várias pessoas que estão próximas dela, assim, né? Zeffirelli, ela teve muito contato também,
que fez muita coisa com ela, né? Gravou muita coisa, né? Como diretor dela. Enfim, tem muitas coisas interessantes, assim, mas eu recomendo muito esse documentário, né? Se vocês puderem assistir, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que faz muita diferença, diferencia muito do filme e traz uma Maria Callas numa profundidade assim muito Ô, grande. Gisele, que É, doença que você falou que ela teve que atrapalhou para ela cantar? O que que ela é, teve? eu não sei, não lembro o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era uma diomiesite, como é que é? Peraí, deixa eu ver se eu vejo, se eu acho aqui. É uma doença neurológica, assim? Não, não, Deixa. Ah, não. É que atinge órgãos, inclusive atingiu a questão dos órgãos, a questão da olha, voz. É. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É que eu tenho outro livro ali que fala também, mas eu vou achar que eu já comento. Mas, enfim, eu gostei achei. muito de vocês terem. Aqui achou, olha aqui. Dermatomiosite. Oi? Dermatomiosite. É isso. Dermatomiosite, é. Só A que ela não inflamação nos morre disso. músculos e na Isso, pele. é. Só Olha, que ela não morre disso. Ela morre sim. de infarto do miocárdio, né? Então, assim, é muito sofrido, né, para uma cantora e quando a voz é atingida. Algumas cantoras, pouquíssimas, conseguem chegar ao final com uma voz, com uma tonicidade. Por exemplo, a Montserrat Caballé. A Montserrat Caballé, ela mantinha os agudos dela ficaram melhores ainda. Assim. É impressionante, né, como para alguns isso fica, né? O próprio aquele cantor, nossa, fugiu, eu estou vendo ele na minha frente. Caramba, fala o cantor de ópera aí, Fernando. Pavarotti. O Pavarotti também consegue manter, o Plácido Domingos também consegue, mesmo na velhice, né? É. Manter uma tonicidade. Isso é difícil, isso é raro. Tem cantoras Tem, que começam como soprano e mais velha fica mezzo-soprano. Né? A voz fica diferente, os hormônios mudam. Tem uma série de coisas que é interessante, né? tem aqui gente que quer comentar, mas eu só quero fazer uma observação, que é a questão da gravação e da música ao vivo. Aquele pianista, o Glenn Gould, Aham, ele parou de fazer gravações porque ele dizia que ele não reconhecia aquilo. sim, Para ele era a música é, ao vivo que isso, interessava. A gravação é. não interessava. Espera aí que Uhum. tenha. A Gabriela quer falar. Oi, tudo bem? Tá ligado? Boa noite. É, tem bastante coisa para falar, né? Mas assim, eu acho assim que é importante assim todo artista que quer escrever uma autobiografia pedir uma ajuda, sabe, para um psicólogo, para uma terapia, porque a maioria dos artistas eles têm uma vida trágica. Por exemplo, a Clarice Lispector escrevia e ela conseguia escrever e melhorava. Era meio que uma terapia para ela escrever, e ela escrevia de uma forma meio que metafórica a vida dela, né? Mas eu não sei se por essa cantora ela escrever de uma forma, como que eu posso dizer, tão real, ela não sei se existe uma forma melhor de se escrever uma autobiografia, sabe? Isso que eu ia perguntar. Se exige, porque assim, eu acho que todo artista que resolve escrever uma autobiografia, ele precisa da ajuda de uma terapia, porque até a Roberta Miranda, quando foi falar sobre a vida dela, ela teve ajuda de parece que três psiquiatras, três psicólogos, porque a vida dela foi muito difícil. Então, eu acho assim, sabe, a gente tem que ter humildade e pedir ajuda. Ela era uma ótima artista, mas ela não conseguia pedir ajuda, né? Ela sempre que iam ajudar ela, um médico, um psicólogo, tal, ela achava que ela estava no controle das coisas, né? Acho difícil a gente falar isso, inferir que ela
podia pensar assim. Ela nem escreve autobiografia, viu? Ela nem Ah, ela escreve. não chegou a escrever. É Imagina, não. simbólico. Quando ela fala que está escrevendo uma autobiografia, no filme, segundo a visão do filme, né, é uma coisa simbólica. Tanto que ela fala que ela não está usando caneta, ela está escrevendo com o próprio corpo, né? E eu acho Uhum. que você tem razão, porque, na verdade, quando a gente vai escrever uma autobiografia, de qual dos eus a gente vai estar falando? Daqueles que nos habitam, né? A gente não é uma unidade. Eu acho que ninguém aqui tem essa inocência de achar que temos só uma versão de nós mesmos, né? Existem várias vozes, então é bom saber a qual voz você está dando espaço em cada momento, em cada situação. Boa noite a todos, tudo Boa bem? noite. Por favor, Gisele, você pode buscar na sua mente uma lembrança do que aconteceu com ela no Rio de Janeiro? Ah, Ah, estou curiosa, eu estou é, curiosíssima. eram Acompanhei mais tanto a vida questões dela, não fiquei sabendo disso, meu Não, Deus. eram mais questões de produção. E aí o diretor do teatro que esperava a Renata Tebaldi, gostava mais da voz da Renata Tebaldi, e ela toda, né, ali naquela questão de apresentação. Ela estava fazendo uma turnê aqui no Brasil, né? Mas eram coisas mais de bastidor, de É uma questão de produção. delicadeza É mesmo, né? exatamente, exatamente. Obrigada, viu? É, nada. Obrigada, minha querida. Seu comentário também foi muito importante, viu? Boa noite. Assim como teve essa apresentação que o governador, né, da Itália estava presente naquela noite, que ela passa mal mesmo, e aí ela deixa o espetáculo. Isso tem no documentário, ao vivo, e ela falando, né? Nada como ela mesma falando, e cheio de repórteres, e assim, como as pessoas às vezes não respeitam a pessoa humana, né, que estava ali com uma condição que não dava. É complicado isso. As pessoas queriam. E assim, ela dizia, mas eu não estou podendo. E aí teria uma substituta. Quando tem ópera, não sei se vocês sabem, tem dois, três cantores para cada personagem. E aí tem a principal que vai, apresenta, mas elas revezam e tem a que fica ali, se acontece alguma coisa, a pessoa entra, né? E eles não aceitavam que a outra que estava para substituí-la entrasse. Então foi cancelado, e aí foi uma bagunça. Isso tudo está no documentário, ao vivo e a cores ali. É Ô, muita cena, é muito forte. Gisele, eu assisti um documentário que na É, tradução é Calas por ela mesma. Que uhum, tudo que você está que você está nos contando, uhum. eu vi nesse documentário também. Ah, que bom, que É, bom. eu assisti a partir do Prime Video, mas não é Uhum, da Prime Video. Você consegue lá, quando você põe Calas, inclusive aparecem três opções, só que aí aham, você tem que ficar. Fiquei até assinei lá um canal para poder assistir. Preciso até lembrar sei, agora de cancelar a sei, assinatura, porque foi só para assistir. sim. E tudo que você está falando tinha nesse documentário. Será que Ah, que pode ser bom. o mesmo com uma tradução diferente? Eu vou Calas por ver. ela mesma? Dá uma É, olhada, daí vê eu se vou é o mesmo olhar. diretor, alguma coisa assim, porque você Tá, foi falando, eu fui falando, ai, mas eu vi no documentário, então pode ser sei. o Pode. mesmo numa tradução em português, não sei. E ela tem o final, então, se você se lembrar, o final é o barco saindo, ela cremada já, para poder jogar cinzas no mar, é esse? Não, Então, não eles termina filmam assim. essa cena, né? Tem essa Uhum. gravação, ela indo, Ah, porque ela não quis. é esse É mesmo, esse porque mesmo, daí então. mostra o que o barco vai jogar as As cinzas dela cinzas no no mar mar. Egeu. Exatamente, Ah, é. é esse mesmo, então é o mesmo Ah, documentário. que bom que Dá está para no Prime, gente. Então dá Tá, para ver. quer dizer, não é no Prime, eu assisti através do Prime, mas Ah, aí tá. se vocês forem no Prime e escreverem Calas, vai aparecer umas três opções, e eu gostei desse, porque era bem longo, e estava dizendo Calas por ela mesma, uma coisa assim, eu falei, eu quero ver. E Tá. durante todo o documentário ela fala,
E ela comenta Assim, todas as situações. Então deve ser o sim. mesmo, Gisele? Eu vou olhar depois, eu não sei E esse, termina com se é o essa mesmo. cena mesmo do É, barco e que as cinzas dela, ela foi cremada e as cinzas dela seriam jogadas no mar Egeu, é. na E Grécia. a música que eles colocam com a voz dela, gente, Vice d'Arte, Vice d'Amor, é a música que é a vida dela. Ela se entregou, né, para a Uhum. arte, né, para o amor. Eu me arrepio só de falar aqui. É, É que eu acho que ela era, o ser dela era um ser passional, né? Então, a mesma paixão que ela devotava, a A música, entrega, né, ela se total. entregou na relação com Onassis, e infelizmente não foi Ao amor, né, ao ao amor, amor, né. em todas as suas formas, né? É, eu queria, dá para vocês ouvirem? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que o fato dela ter passado o que ela passou na infância com relação à mãe, né, a ser de alguma maneira prostituída, né, para pelo que a mãe queria, né? Essa dor que ela vivenciou transformou a voz dela ou a maneira dela cantar, né, a maneira dela interpretar muito mais potente a nível artístico? Bom, quer falar, Gisele? Você fala, depois eu falo. Né? Não, eu acredito que é impossível que uma marca dessa natureza não tenha influenciado no que ela se tornou e na sua voz. Eu acho impossível que não tenha relação. E também, assim, me dá a impressão, pelo filme, pela declaração dela, né, de que a música, não existe música de qualidade sem o sofrimento, sem a miséria, sem. Ela diz isso, a personagem Maria Callas no filme diz isso. E eu acho que ali, de certa forma, isso ecoa a própria história dela. Eu acho que, assim, a capacidade trágica dela, porque não era só a voz, como a Gisele falou, né? O todo de Maria Callas fez com que ela se tornasse a diva que se tornou. E nesse todo, uma das coisas que dizem os críticos que trouxe mais gente para a ópera, ela ajudou a popularizar em certa medida a ópera, não só a sua voz única, mas também a sua tragicidade, a tragicidade das suas interpretações. E eu acho que isso só uma pessoa que visitou um sofrimento muito profundo é capaz de imprimir na arte esse tipo de tragicidade. É o que me parece. É, Gisele eu, quer é, falar alguma coisa? eu acho que é bonito isso, porque assim, a gente é o que é, né? E pode tomar rumos a vida de cada um de várias formas. Eu me lembrei um pouco agora do Nelson Freire também, que pequenininho, a professora dele olhou e falou assim, a Guiomar, que bom, tão menino, tão pequeno e já encontrou o seu caminho, né? Quando alguém encontra um caminho para ser, para se expressar no mundo como uma pessoa, né? Que bom, podia não ter acontecido, ela podia, né? E aí eu acho que é uma conjunção de coisas. Então tem a pessoa, a história, a personalidade e os encontros, né? Como eles vão se dando com Meneghini, com outras pessoas, diretores. É, tem coisas que vão sendo uma conjunção para chegar onde chegou, né? Não é somente pela história de vida dela, né? Você hoje, no mundo da música, né? Você se destacar é uma coisa muito difícil. Então, você tem que ter um produtor como o Meneghini, por exemplo, na época, né? Que se casa com ela e bota ela nesse caminho, nesse trilho, assim, né? E consegue. Por conta dela, aí sim, de tudo que acho que é onde ela encontrou para se expressar como ela realmente era, né? Quem ela era, né? Então, eu acho que é uma O marido era conjunção de produtor dela? coisas. O marido O, era Mene... produtor dela? o Ah, Meneghini, sim, era rico e foi o cara que botou ela, né, no mundo mesmo da ópera, assim, né? bom, eu acho que a gente vai parar por hoje. Acho que expandimos bastante a conversa, animou. E
Agradecer especialmente a Cristina, porque ela recentemente passou por dias de dificuldade aí com a família. E valeu a pena, viu, Cristina, você vir aqui. Agradecemos muito, apesar das suas dificuldades recentes aí. Agradeço muito, agradeço todo mundo que esteve aqui presente e aí também pela internet. Só um Quer minutinho, falar, Eliana? Quer falar? quero. Por favor, pode falar. Então, porque a gente começou a conversa aqui hoje com a Cristina, e eu achei muito interessante, porque ela fala, ela traz todo esse lado da ópera que eu desconheço, não tenho esse conhecimento como a Gisele, como ela própria, mas eu pensei assim, que a dor motivou muito ela a chegar aonde ela chegou e a se expressar. Mas eu acho que a gente tem que pensar qual é o papel do Onassis nisso tudo, que eu fiquei muito intrigada quando eu assisti. Aí a Cristina sugeriu que a gente pensasse, e eu acho importantíssimo, porque ele, aquele sedutor, será que ele não oferece o calmante para as dores, e aí ela fica seduzida a toda essa oferta dele? É uma coisa que eu acho que seria importante Foi a uma gente falar. droga, né, Eliana? Foi uma droga, né? Hã? Exatamente. Mas, Como a mas vida você, de uma cantante, né, como se diz, a vida não é uma vida segura, ela é uma vida muito difícil. Ela também tinha, segundo a Edith, essa coisa meio de querer também ser uma dona de casa, só uma mulher amada. a E sair Maria, sair um pouco dessa situação dos Horas. holofotes. E aí, o Onassis representava uma segurança para ela. Só que era uma ilusão, né? Era uma ilusão. Né? Literalmente. E Mas ele é ela muito era. narcisista mesmo, né, Cristina? Como me você colocou a pareceu, questão, me Ele era um tudo gira pareceu. em grego torno do dinheiro poderoso. dele e do poder dele, né? Me pareceu. E Ele também a gente não pode esquecer, era um grego que vocês poderoso. sabem muito, muito melhor do que eu, que as relações amorosas, sobretudo quando é uma grande paixão, elas são baseadas em muita projeção, muita Exato. projeção. Então, na verdade, a Maria Claro. Callas, ela tinha todo um conjunto, né, de circunstâncias, de história, que ela precisava, ela tinha uma carência, assim, ela precisava dessa segurança, ela precisava. E aí, quando encontra uma pessoa que aparentemente é dono do mundo, né, em termos de poder, é sedutor e ainda a envolve com tudo no começo, de bom e do melhor, aí ele deu margem, ele foi um pano de fundo ideal para uma mega projeção. E a gente sabe que o problema começa quando a vida vai obrigando a gente a ir retirando as projeções. Aí o que fica nem sempre é muito interessante. É a tal do príncipe que vira sapo, aquela Exato. história. Será A que a gente realidade bate, né, Cristina? É, que nessa circunstância, né, dela viver essas ofertas toda dele que seduziram totalmente, a gente não pode pensar que ela passou a viver uma pessoa cindida, que ela não dava mais para estar por inteiro como uma cantora, como ela foi aplaudida. eu penso, me parece, mas isso eu tô, não tenho, não levem muito em consideração, mas eu tenho uma impressão que Cindida, ela sempre foi, me parece, sabe? É a tal da Maria e da Lacalas. Isso, Me exatamente. parece isso, mas no sentido assim, como a Gisele falou, ela colecionava receitas, ela tinha sonho de ser uma dona de casa, de ter Tinha filhos. amigos, né? Tinha amigos. Uhum. Sim, exato. Só que, por outro lado, como, sabe, me parece, só estou chutando assim, mas me parece que cada um com a sua história encontra uma forma de sobrevivência, né? Alguém falou da Clarice Lispector? Não, não falou, mas Foi falado ela aqui. tem uma frase que eu acho, eu vou falar do meu jeito, porque eu não lembro textualmente, mas que eu acho tão sério. Ela fala: cuidado com o defeito que você vai querer consertar, porque às vezes esse defeito ele sustenta toda a estrutura, né, É o daquela melhor que se pessoa. tem, né? É o melhor que se tem. Então, eu acho que pela infância dela, pelo que ela mesmo fala nesse documentário, que agora eu estou achando realmente que é o mesmo, que eu Uhum. também assisti, pelo que ela fala, ela
foi muito difícil para ela. E nessa dificuldade, a música foi surgindo e foi ganhando espaço como algo que a sustentou, que a fez não sucumbir. E eu estou falando emocionalmente, psiquicamente, eu estou falando. Então, para ela, a música, além de tudo, era essa, vamos dizer, muito entre aspas, essa tábua de salvação. Só que ela tinha o Maria também. Isso fica no filme mesmo, essa dicotomia entre a Maria e a La Callas. E as duas coisas são muito importantes. Só que quando o Onassis brilhou para ela, eu acho que ela projetou muito. Ela achava que ele ia pedir ele em casamento, né? Ele ia pedi-la em casamento, que nunca aconteceu. Então, eu acho que ela viu nele, assim, a possibilidade de realizar o Maria. Mas eu acho que, Você sabe coitada. que quando as pessoas estão no palco e ficam muito grandes mesmo, as pessoas que estão fora assistindo também faz as projeções. É. Muitos não aguentam a convivência com a pessoa comum. Claro, Isso também é um claro. negócio super Porque, difícil. e isso para a pessoa deve ser dificílimo, porque por um Muito. lado é muito legal, eu imagino você estar num pedestal, você ser aclamada, ovacionada como uma diva e tal, mas só que aquilo também é uma prisão terrível, porque e o medo de perder isso? E o medo de que alguém perceba que eu tenho fragilidades, que eu tenho, sabe, que eu também sou a Maria. Então, não é, bom, resumindo, acho que a vida não é fácil para ninguém, nem para Maria Callas, nem para nós. Claro que não. A gente está falando, né, um pouco de ideal e real, né? Essa Exatamente. duas. Exatamente. E você pode, assim, todas as pessoas, os grandes artistas de qualquer área, os grandes políticos, os grandes, né? Assim, quanta projeção. Eu lembro da Lady Di, por exemplo, né? Quanta projeção não existia em cima da figura Não. pública dela. E ela poderia ser para um desavisado olhando, nossa, eu Aham. também queria ser a Lady Di, adorada, sempre com as melhores roupas, melhores joias, nos melhores lugares, aclamada pelo mundo, menos pelo marido, que não quis, né? Então, quer dizer, e a gente, como a gente precisa, isso é meio que arquetípico, a gente precisa da figura heróica, quando a gente coloca alguém nesse local, é muito difícil retirar as projeções, né? Eu acho que para ela deve, eu fico imaginando, e me deixa triste, o que ela deve ter sofrido com esse Onassis. Já fico irritada, apesar dele ser grego, eu gostar da Grécia, mas fico irritada de pensar o que ela pode ter sofrido Ó, com esse homem. vamos então parar por hoje. Isso Quero aí. agradecer também aqui a participação do Sidney, ajudando a gente aqui no todo a projeção aqui, os microfones e a internet. Então, obrigado, Cristina, obrigado, Prazer, Gisele, Eu que Cristina. especialmente. agradeço, gente, foi um Tchau, prazer, viu? tchau. E eu vou mandar Obrigado, agora o artigo para o Luiz, tá obrigado. bom? Tá, Obrigada. Obrigada, obrigado a gente. Um todos Obrigada. beijo. aqui. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Até. tchau. 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 Tchau.